Eu sinceramente achei que fosse ser mais difícil decidir quais livros estariam aqui nessa lista de 10 ou talvez um pouco mais, 11 livros, os melhores livros de 2019. Aparentemente eu sou muito econômico com as minhas estrelas e eu olhei agora no meu Goodreads e eu só dei 5 estrelas, que é a minha nota máxima que eu dou para as minhas leitoras. Eu só fiz isso com 11 livros, então por isso que eu vou dar uma roubada aqui no vídeo, e não serão apenas 10 livros, serão 11 livros indicados nessa minha lista. E o primeiro que eu vou começar a falar, inclusive eu nem estou com ele aqui porque eu emprestei, e eu estou disseminando cada vez mais a leitura dele, além de falar que todo mundo que leia, para ler esse livro, eu estou emprestando também, então não está comigo aqui, vou tentar colocar a capa aqui do lado. Tem vídeo para ele, todo livro que eu falar aqui que tiver vídeo, vou tentar colocar no card, se eu não conseguir colocar lá em cima, eu ponho no box da descrição. E eu estou falando da Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, o livro da Rosa Monteiro. Um livro que me surpreendeu de maneira absurda. Muita gente me recomendou a leitura dele, mas eu fui com o pé atrás porque eu estava com medo de a minha expectativa atrapalhar um pouco a experiência de leitura. Mas foi o completo oposto, ele foi me ganhando a cada página e aquilo foi melhorando de uma forma que eu não poderia terminar de forma mais apaixonada por essas pessoas. E quando eu digo pessoas, eu estou me referindo à própria Rosa Monteiro, pela escrita, pela maneira como ela traz todo o conteúdo, como pelos personagens que estão ali dentro. É uma história que envolve ali a biografia da Marie Curie, que um pouquinho se mescla também com a história da Rosa Monteiro, então ela diz muito de si ao mesmo tempo que ela diz da Marie Curie. Então é um livro que fala de morte, que fala de corpo, que fala de perda, que fala sobre ser mulher naquela época, que se assemelha muito a ser mulher hoje em dia. Então é um livro que vai falar sobre a vida de maneira geral, mais focada na vida da Marie Curie e na vida da própria Rosa Monteiro também. A escrita dela é muito encantadora, ela vai realmente te conquistando pouco a pouco, mas desde a primeira página a gente sente que tem um negócio que chama a gente para aquela leitura e que a gente não quer largar. Então fica aí como uma recomendação. Nem sei em que autora da lista eu ponho esse livro. Eu só queria trazer ele logo porque eu não tenho ele físico aqui, é o único que eu não tenho. Mas então seria Rosa Monteiro com a Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. O próximo livro, esse eu li em janeiro, tem bastante tempo, e eu não tenho ele físico também. Eu li ele no Kindle e vou mostrar aqui a capa. É um livro brasileiro, A Chave de Casa, da Tatiana Salem Levi. Ele ganhou alguns prêmios em 2008, 2009, ganhou o Jabuti, o Prêmio São Paulo de Literatura e alguns outros prêmios aqui que eu não conheço. Mas esse livro da Tatiana, ele é um livro bem pequeno, muito curto mesmo. E ela vai trazer eu não sei nem como é que eu explico esse livro, mas são vários momentos que são tratados ali dentro. E são fragmentos que ela dirige a pessoas diferentes. Então a gente vai encontrar ali ela falando com ela mesma, ela falando com a mãe, ela falando com a mãe convalescente, que é um outro período, ela depois que a mãe morreu, ela indo para a Turquia, se eu não me engano, que é onde ela tem origens. Então ela faz essa viagem. Eu lembro também que ela fala muito de Portugal, porque ela tinha um namorado, alguma coisa nesse sentido. Então, o livro inteiro é ela conversando com essas pessoas e totalmente fragmentado, assim, ele não tem uma linearidade. Então, a gente vai encontrar pedaços, né, de texto e a história ela vai sendo costurada dessa forma. Ela não tem, assim, uma linha do tempo muito comum. Ela passa por lugares diferentes, por períodos diferentes, mas não é nada que comprometa a compreensão do texto. Muito pelo contrário, eu acho que é um fator até positivo com relação a essa obra. Um livro também que eu não esperava nada dele, eu não conhecia nada da Tatiana, não conhecia nada da história, mas é encantador, assim, tem muita dor também nesse texto dela, e é incrível, é muito bom mesmo. O próximo, uma leitura que eu geralmente não faço também, eu não tenho o hábito de ler biografias, mas esse foi uma grata surpresa, e eu só li porque ia estrear um filme sobre o Tolkien, que inclusive eu não vi ainda. Um filme que foi lançado no dia do meu aniversário, dia 12 de maio. E eu lembro que eu corri para comprar esse livro porque eu queria terminar a leitura dele antes de assistir o filme. Acontece que eu nem vi o filme, mas eu li o livro antes do filme estrear. E por algum motivo esse filme não veio para Fortaleza, então, enfim, não vi ainda.
Mas aqui a história da vida do Tolkien, e o que mais me encantou nessa história foi que o cara que escreveu essa biografia, que é esse Humphrey Carpenter, ele traz a história do Tolkien, que é incrível, mas ele romantiza tudo aquilo. Então existe um tom ficcional. O Tolkien, ele tinha um apego muito grande à língua, né? Eu esqueci agora o termo que se usa, mas a gente nota e a gente sente toda a paixão que ele tinha, né, em torno da teoria da língua, e como ele construiu as línguas que ele tanto trabalhou e que ele é tão conhecido dentro da obra do Senhor dos Anéis, né? Então a gente faz esse passeio por toda a Terra-média, por tudo que ele construiu, por tudo que ele concebeu e elaborou nessas histórias. Mas a gente sabe também o que está antes, o que está por trás. Então a vida dele quando ele ainda era criança, quando ele casou, com os filhos. E é uma vida comum, uma vida completamente pacata, uma vida normal como qualquer outra. Mas tem esse encanto, tem esse plus, que é tudo que o Tolkien construiu e que a gente tem até hoje à disposição. Então eu não esperava que uma biografia fosse me agradar tanto e tá aqui então como, sei lá, talvez a 7ª. Perdi a conta já, mas gostei muitíssimo. Na sequência, eu trouxe aqui um livro o meu autor contemporâneo favorito, Walter Ugumãe, Contos de Cães e Maus Lobos. Esse é um livro de contos. É meio difícil, né, a gente falar a respeito de um livro de contos, porque como eles são meio independentes, de maneira geral, né, os livros de contos, no caso. Tem uns que agradam mais, outros agradam menos, mas esse daqui foi um que me agradou assim na sua completude, de ponta a ponta. Ele me agradou muito, não tem uma conexão exata de um conto com o outro, mas eu acho que eles conversam entre si. Tem outro livro de contos aqui que está nessa minha lista, mas ele está bem mais pra frente. Mas o do Walter está assim nessa lista com certeza. Eu recordo muito dos sentimentos que esse livro me trouxe. Então assim, tem muito daquilo que eu sempre falo e que eu sempre comento a respeito do porquê que eu gosto do Walter Ugumãe, que é falar do sentimento, falar do humano de um jeito muito delicado, mas ao mesmo tempo cutucando a ferida. Então ele faz isso comigo, ele toca em pontos assim exatos, pontos certos, mas não necessariamente esse certo quer dizer algo positivo. Às vezes é algo que dói, que incomoda, que perturba, e ele faz isso muito bem, né? Eu lembro que um dos contos que mais me chamou a atenção aqui, eu acho que é o segundo, que é o de uma mãe que perde o filho afogado no mar. E a maneira como ele trata isso, a relação que essa mulher tem com o mar depois que o filho morre afogado, é um negócio assim absurdo de lindo. Então é muito triste, é devastador, assim, deixa você arrebatado completamente. Mas é lindo, é muito lindo mesmo. Então, Contos de Cães e Maus Lobos, sensacional. Logo depois eu trago esse daqui. Foi o primeiro, deixa eu tirar essa cinta. Foi o primeiro livro que eu li do Alberto Manguel, ou Alberto Mangel, O Amante Detalhista. Eu adoro essa edição, ela é bem bonitinha, capa dura, é bem fininho. E aqui a gente tem a história de um cara, a fonte é gigantesca, ó. Dá pra você ler muito rápido. A gente tem uma história que fala de voyeurismo. Então assim, é uma escrita que mexe muito com a libido. E é muito interessante o que ele traz aqui nessa história. Porque esse cara, ele vai trabalhar numa casa de banhos. E ele tem um certo fetiche, uma certa atração por pedaços do corpo. Então ele não se sente atraído nem excitado com a imagem completa desse corpo. Se ele se deparar com a imagem de uma pessoa inteira, né, na frente dele, ele não fica tão excitado ou tão mexido em termos de libido assim. Precisa ser um fragmento, uma unha, um cotovelo, um pedaço do pescoço, a ponta da orelha. Então ele começa a colecionar até essas imagens, porque também é um livro que fala de fotografia, esse personagem ele tira fotos. E ele faz esses registros dentro dessa casa de banho. E aos poucos a gente vai entendendo o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. E como isso chama tanto a atenção dele. Então é uma maneira da gente conhecer como é que funciona esse mecanismo de atração, de desejo, de vontade, né, de uma pessoa que se sente dessa forma, né, digamos assim.
Então é meio interessante. Eu, como psicólogo, eu gosto desse tipo de escrita, porque é como se a gente estivesse dentro da cabeça de uma pessoa. Então a gente vai ali vendo como é que está tudo esquematizado, como é que está tudo funcionando, como essas engrenagens estão empurrando, né, esse sujeito para que ele sinta o que ele sinta, para que ele faça aquilo que ele faz. E gostei muito mesmo. No final tem uma surpresinha aí que o livro lhe dá uma mudada de supetão assim, para outra coisa que não era o que ele estava trazendo para a gente até então. Mas gostei muito. O Amante Detalhista, do Alberto Manguel. Na sequência, tem um outro livro de contos que eu havia comentado, Chimamanda Ngozi Adichie, No Seu Pescoço. Esse eu também li em janeiro. Em janeiro eu li muita coisa boa. Acho que pelo menos um terço dessa lista aqui foram leituras que eu fiz em janeiro desse ano. E incrível. Chimamanda é sempre muito bom, né? Ela fala muito da vida dela na África, né? Da vida, inclusive, que ela teve depois, quando ela saiu de lá da Nigéria. Então fala muito dessas questões de imigração, de preconceito, racismo, de não pertença ao lugar que você mora atualmente, né? Porque você veio de um outro país. Então ela não é que ela denuncie aqui dentro, mas ela vai expor uma realidade que existe, que é muito conturbada. A escrita dela é muito crua, né? Ela não tem medo de usar as palavras, ela não tem medo de chocar o leitor. Ele é grotesco, mas não no nível intragável, assim, é no nível que existe, né? Então a gente não pode tapar os olhos para certas coisas, e ela consegue fazer isso de uma maneira até muito elegante, eu diria. Eu lembro que o primeiro conto ele é meio escatológico, ele fala ali de uma... acho que é do irmão da narradora, ele foi preso, então é uma visita que é feita nessa penitenciária, é um lugar assim, deplorável, é esquisitíssimo, você sente assim o mau cheiro daquele espaço, porque ela descreve tão bem aquele ambiente que você consegue se sentir ali dentro junto com os personagens. Então é incrível, é muito bom assim. O nível dos contos da Chimamanda eu acho que está equiparado ao nível dos romances dela, né? Todos eles dariam ótimos romances, a sensação que eu tenho é claramente essa. Bom, então aqui eu tenho os últimos 5, exato, os últimos 5. E talvez aqueles outros eu gosto, acho que no mesmo nível de todos eles. Esses aqui eu realmente coloquei num ranking, e vamos aqui para eles. Reparação, Ian McEwan. Quando eu peguei esse livro, eu nunca tinha lido nada do McEwan, mas eu tinha a nítida impressão de que eu ia gostar muito dos livros dele. Não sei porquê, mas eu sempre tinha esse pensamento. E não estava enganado, pelo menos com esse daqui. Eu tenho outros livros do McEwan, mas eu não li ainda. Eu tenho mais uns 4, eu acho. Mas eu preciso continuar. Agora em 2020, no início do ano, eu já quero começar algum outro dele. Mas esse é um livro que eu li para Literacine, inclusive. Foi um dos últimos livros desse projeto. Penso em retomar, mas não sei quando. Enfim, aqui a gente vai ter essa história de um cara que mora nessa casa, né, com essa família super rica. Ele é filho da empregada. E ele cresceu junto com as filhas dessa família. Existe uma um pouco mais velha e uma menorzinha, a Brione. E ele tem um sentimento muito forte pela moça mais velha, que agora eu não lembro o nome dela. Cecília, é a Cecília. E ele tem um certo relacionamento com ela, digamos assim. Porém, essa menina mais nova, a Brione, ela é uma pessoa muito difícil, muito complicada, né? Você lê esse livro, você fica com um ódio dessa criança. Ela é uma criança, e é isso o mais perturbador, né? Você começa a sentir coisas, raiva e outros sentimentos parecidos por uma criança, porque ela faz coisas absurdas aqui nessa história. Então é um livro que fala muito de culpa, é um livro que fala muito de desejo também, mas eu acho que culpa é a palavra fundamental, é a palavra principal, né? Porque ela ocasiona algo aqui que muda completamente a vida de todos os personagens, todos os envolvidos nessa história toda. Eles acabam tendo consequências assim gravíssimas por conta de uma atitude que essa menina toma. Enfim, eu não quero falar muito a respeito dele. Eu acho que até muita gente conhece por conta do filme que foi lançado, né? Que é uma adaptação assim ótima, excelente. Eu achei muito similar, né, ao conteúdo do livro. Não que precise ser totalmente igual ao que está no livro para uma adaptação ser boa, mas essa, além de ser muito parecida, ela é de fato muito boa. Então, Reparação está aqui em 5º lugar. Qualquer dia eu faço uma releitura dele, porque merece.
O outro também teve uma adaptação que eu gosto bastante, coincidiu. Eu estou falando do Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Esse daqui, eu também achava que eu fosse gostar muito da escrita dele, mas eu também não imaginava o quanto. Eu preciso trabalhar nessa questão da expectativa. Mas tem funcionado bem até então. Eu acabo gostando mais do que eu imaginava de vários livros por conta disso. Mas aqui o Fitzgerald vai contar a respeito de uma época, de um espaço e de um povo no qual ele se encaixava, no qual ele estava enquadrado também, né, que era a classe burguesa de Nova York, né, com toda aquela pompa, aquele glamour, com aquelas festas regadas a fontes de champanhe e muita gente e muita luz, muito exagero. Mas mesmo sendo exagero, ele consegue dosar isso muito bem. Então a gente vai ter a história do Gatsby, né, que seria um grande magnata, um cara muito bem sucedido e muito jovem, né, que mora ali perto de Nova York, é uma região ali próxima à cidade de Nova York. E é uma história contada pelo Nick, né, que é o primo da Daisy. Daisy é a vizinha do Gatsby, que acaba tendo ali um relacionamento com ele. Ela é uma moça casada, mas conheceu o Gatsby ainda muito jovem, antes dele ser rico e tal. Mas essa proximidade acaba trazendo à tona muita coisa, né? Muito assunto é discutido aqui dentro. Mas eu acho que o principal dele, assim, o que eu mais gosto dessa história é a maneira como ele consegue fazer um romance todo fechadinho, assim, sem aresta, sem ponta solta. Eu gosto muito de frisar isso, porque isso me dá uma sensação de maturidade da escrita, né? Como se o autor tivesse escrito, lido, relido, repensado e só liberou o livro assim quando ele realmente achou que estava pronto, no nível que agora sim está perfeito. Eu considero esse um livro perfeito. Tem mais uns 2 livros aqui nessa lista que eu considerasse um romance completamente perfeito, do nível de não precisa mudar nenhuma palavra, nenhuma linha, nenhuma vírgula. E por isso eu gosto tanto deles, né, a ponto de eu colocar aqui como os 5 melhores. Mas o Grande Gatsby com certeza é um deles. Incrível, muito bom mesmo. O próximo é um exemplo disso, uma autora brasileira, uma autora que eu conheci agora em 2019, e conheci pessoalmente também. Ela é uma graça de pessoa, ela é incrível, ela é apaixonante. Eu estou falando da Maria Valéria Rezende, Com o Voo da Guará Vermelha. Um livro lindo, 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 mas também muito dolorido. Aqui então a gente vai ter a história do Rosálio. Rosálio, ele é um pedreiro, se eu não me engano, ele trabalha na construção civil. E ele é uma pessoa assim, sem amarras, né? Sem base, sem raízes. Ele vive aonde ele se encontra, aonde ele vai parar, onde dá trabalho para ele, onde ele consegue um meio de subsistência. E nessas idas e vindas ele acaba conhecendo a Irene, que é uma prostituta. A Irene também, ela tem AIDS, ela tem um filho pequeno que não mora com ela. E os dois se encontram. E os dois acabam desenvolvendo ali uma espécie de parceria, que além de ser uma parceria amorosa, é uma parceria ali de troca, digamos, de interesse primeiro, assim. Deixa eu tentar explicar. O Rosálio, ele é um cara que tem um sonho de aprender a ler, né? Ele não sabe ler. E a Irene, ela sente essa necessidade de ter alguém ali para compartilhar os dias dela. Ela não vive com o filho, então ela está sempre num meio muito inóspito, muito artificial, muito passageiro. As pessoas vêm para ela e saem, né, e passam. Então ela sente falta desse afeto. Ele acaba provocando isso para ela, né? Ele acaba trazendo para ela de certa forma. E o Rosálio, ele também tem um prazer muito grande em contar histórias. Ele é um comunicador nato. E ele começa a trabalhar algumas coisas envolvendo essa comunicação aflorada dele. E a partir daí a história toma um ponto, vai atingir um ponto que muda também um pouquinho o que estava sendo dito lá no início, mas é um livro incrível, é um livro lindo. A Maria Valéria, ela fala assim de uma brasilidade muito, muito pertinente, assim, tem uma variedade, uma gama infinita de sotaques, de maneira de escrever e de falar, de pessoas, de espaços e de lugares. Está tudo aqui, está tudo condensado, está tudo realmente representado aqui nessa história. Então, o Voo da Guará Vermelha não poderia faltar nessa minha lista. Bom, vamos agora para os 2 últimos, né? O segundo e o primeiro
lugar nessa lista aqui. Esse foi o primeiro livro que eu li em 2019. Inclusive, quando teve o Réveillon, na virada do ano, eu estava lendo esse livro. Estava na casa da minha mãe e eu não saí, fiquei em casa e estava lendo esse livro e já estava amando assim, a história. E até o final foi só amores com ele. A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Nessa edição da Tag, ele foi livro de janeiro, mas eu recebi ainda em dezembro. Não conheci nada do Javier. Gostei tanto dessa história que comprei vários outros livros dele. Inclusive o último que eu recebi de parceria com a Globo Livros foi um livro dele, O Impostor. Mas enfim, o que é essa história? Eu não vou conseguir ser completamente claro nessa explicação, porque faz um ano que eu li esse livro. Mas vamos lá. História de um encontro de duas pessoas, nesse caso um jovem professor, que eu lembro também que me remeteu muito a Stoner, essa história aqui, né, por envolver ali um cara que lecionava na faculdade, enfim. Eu sei que esse cara ele sai da Europa, acho que ele mora na Espanha, mas ele vai para os Estados Unidos e lá ele encontra um ex-combatente da Guerra do Vietnã, salvo me engano. E quando ele se depara com esse homem, né, essas diferenças entre os dois, diferenças de idade, de época, de países, de maneira de encarar a vida, e a própria história de vida dos dois acaba mudando a vida dos dois. Então um livro que fala da mudança, né, de um personagem com o outro ali dentro da história, mas ao mesmo tempo a nossa história vai entrando junto e a gente muda também com aquelas pessoas, porque a gente acaba absorvendo muito do que está ali e essa percepção ela ficou muito nítida em mim. Eu acho muito que um livro é bom por esse motivo, né? São encontros entre mundos, né? De personagens, do próprio autor, do leitor. Então quando esse triângulo, esse tripé, ele está apoiado ali e sendo sustentado por um livro, ele acaba sendo considerado bom, né? Eu acho que nenhum livro é bom por si só, eles são bons porque foi um encontro prazeroso, um encontro significativo entre o leitor, a história e o próprio autor. Esse livro me trouxe isso. Fiquei muito feliz ao final dele, apesar dele tratar de pontos assim bem pungentes, mas é lindo, inclusive a capa. Super recomendado. A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. E o primeiro lugar, esse daqui, várias pessoas já devem até suspeitar de qual livro, né, eu vou mencionar. Eu li com a Bárbara e o Matheus, isso lá em janeiro também, foi o livro de janeiro do Clube do Starnone. Também não conhecia nada do autor, eu não sabia nem da existência dele, para falar a verdade. Mas houve todo esse burburinho quando esses livros foram lançados lá no começo do ano pela Companhia das Letras. Vários outros deles saíram, um inclusive foi indicado, aliás, a adaptação dele foi indicada ao Oscar, James Baldwin, com o Quarto de Giovanni. Eu fiquei muito tempo ainda arrebatado por conta dessa história. Me ganhou assim completamente. A escrita dele é muito sofisticada, é muito elaborada, mas ao mesmo tempo é muito acessível e encantadora também. É desses que você não consegue largar e que você quer, ao mesmo tempo que você quer estar o tempo todo com ele para saber o que acontece, você não quer que acabe. Mas aqui a gente não tem um protagonista que seja chamado de Giovanni. Giovanni aqui é um personagem secundário. O nosso narrador, então, é um cara que conhece o Giovanni em Paris. O Giovanni é italiano, mas eles se conhecem em Paris, num bar. E eles acabam se apaixonando um pelo outro. Mas o Giovanni, ele é a representação de toda a dúvida e de toda a questão que envolve ali o não saber. Como é que eu posso explicar isso? Ele mostra várias facetas do amor, né? Que nem tudo é compreensível, que nem tudo é passível de entendimento quando a gente trata de sentimentos, né? Porque o Giovanni é aquele que quer e não quer. E existe muito esse caráter de dubiedade, né? De dúvida a respeito do verdadeiro nível do sentimento entre eles que estão ali. Porque ao mesmo tempo que eles estão muito próximos uns dos outros, ao mesmo tempo que eles estão o tempo todo ligados ali fisicamente e afetivamente, existe um distanciamento, né? Existe algo que às vezes a gente questiona, será que isso é amor mesmo? Será que isso é de verdade? Será que isso é pra valer? Na verdade não é nem o Giovanni, é o próprio narrador que se coloca nessa posição de dúvida, né? Nessa posição de querer e não querer. De estar ali, mas às vezes parecer que não quer estar ali. Isso acontece muito com todo mundo, né? Às vezes a gente se pergunta, a gente se questiona se é realmente isso que a gente quer.
Então é um livro que vai tratar muito disso. É um livro muito real, é um livro muito crível, é muito fácil você se convencer pelo que o Baldwin traz aqui nessa história. E é lindo, assim, traz Paris, né, traz todo aquele glamour também que a cidade tem, toda aquela festa. Ele cita Hemingway, né, Paris é uma festa, sempre está sendo, né, discutido ali dentro dessa história. Ele cita outros livros também, eu acho muito interessante isso, quando livros citam outros livros. Que aí eu coloco na minha lista de leitura, ou então quando é um livro que eu já li, aí eu fico mais feliz ainda, porque eu me sinto mais próximo do autor, como se a gente fosse amigo. Mas enfim, Quarto de Giovanni. Eu tenho aqui o Se a Rua Bale Falasse, né, que é o livro que deu ali a possibilidade do filme concorrer ao Oscar, mas eu não li ainda. E o Terra Estranha tá na minha lista também, mas eu não tenho esse ainda, o Terra, mais para 2020, quem sabe. Se a Rua Bale eu com certeza lerei, mas a Terra talvez, não sei ainda. Foram essas então as minhas 10 ou 11 melhores leituras de 2019. Me diz aí nos comentários se você já leu alguma delas. Me fala também quais são os seus 10 melhores livros, né? Eu acho ótimo esse período porque eu pego dicas de todo mundo. Inclusive muitas leituras que eu fiz aqui foram dicas de pessoas que leram no ano passado e consideraram algumas delas as melhores de 2018. Eu não vou saber quais são os livros, nem quem foram as pessoas que citaram, mas eu recordo que houve sim esse movimento. Eu pesco e coloco aqui e de repente vira até um favorito meu também. Então me fala lá nos comentários quais foram os melhores livros que você leu esse ano. Se você quiser fazer algum outro comentário, fica à vontade, a gente pode conversar um pouco mais lá embaixo. As redes sociais também estão lá no box de descrição. Os links da Amazon estão lá embaixo também, caso você queira fazer alguma compra, pode usar os links, né? Esses vão estar ajudando o canal, não vão pagar nada de diferente, assim, o preço normal que você pagaria lá no site. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.